Muita luz, amados internautas, conectados com esse programa, com essa web TV, a MKK, aqui no programa Magias da Luz, Poções, Raios, Elixires, onde nós falamos para vocês um pouco desse mundo místico, mágico, que a gente vive o tempo todo. Tá? Então, eu estive com vocês no programa mais recente, falando um pouco das cartas de tarô, né? Nós chegamos a ver até a número 12, você que é tarólogo, você que gosta de ler um tarô, de entender um pouquinho dele, vamos falar mais um pouquinho das cartas, né? Nós temos a carta, então, número 13, que é a carta justamente do encerramento do ciclo. Na vez passada a gente não tinha trazido tarô, então esse tarô aqui é um white, tá? O tarô que a gente utiliza para dar o nosso curso lá no castelo, porque é um tarô básico, através dele você pode aprender qualquer outro tarô, porque a base está aqui, as 22 cartas dos arcanos maiores, e os arcanos intermediários e menores, eles têm um detalhe interessante, que eles têm um detalhamento maior. Tá? Então essa carta aqui representa a morte, uma carta que é muito difícil de falar para os clientes, que encerrou o ciclo. Às vezes a pessoa não aceita que encerrou o ciclo. Meu Deus, como é que está meu trabalho? Saiu a carta da morte, você vai sair de lá. Ai, como é que tá a casa onde eu moro há 30 anos? Pois é, saiu a morte, acabou o ciclo. Aquela namorada que você estava tentando, saiu a morte, encerrou. Né? É difícil, as pessoas esperneiam mesmo, é assim. Só que tem um lado bom que as pessoas não imaginam. Quando a pessoa vê a carta saindo na mesa, todo mundo fala, ai meu Deus, quem vai morrer? Eu vou morrer, alguém vai morrer. Tem nada disso. Pelo contrário, para a saúde, a carta da morte é boa, porque ela encerra o ciclo de doença. Então aquele problema de saúde vai findar o ciclo dele, tá? Então, excelente essa carta, é um renascimento, é uma nova fase que está vindo, tanto que a morte, ela tenta ceifar um terreno onde nasce, onde tem aqui pessoas, né? A morte, ela atinge todos, tem o bispo, o padre, o rei, né? Todos, pobres e ricos, todos passam pelo final do ciclo. Isso também significa, nos microciclos da vida, né? Nesse micro-universo da vida da gente, encerramento de pequenos ciclos, ok? Nós temos outra carta interessante, que é a número 14, que é que vem em seguida a morte. Gosto muito dessa carta, que ela tem um anjo. A gente nem gosta de anjo, né, bobagem? Então aqui tem o anjo da temperança, que é aquele que acalma e tempera. Ela mistura aqui o conteúdo de duas taças, né? Que são uma taça geralmente prateada, outra dourada, a energia do sol e da lua, da atividade, da energia ativa e da energia de se recolher. Então ela representa justamente o equilíbrio entre a alegria e a calma, tá? Estado de exaltação, de irradiação e estado de contenção. Então essa carta aqui, gente, quando ela sai, ela também é prenúncio de estresse. A pessoa precisa ter o devido equilíbrio entre o trabalho e o tempo de lazer na vida dela. Tem que ter lazer, né? Tem gente que é uma vez por ano só. Não, gente. Todo dia você tem que ter as suas pequenas alegrias, tem que ter esse equilíbrio aqui. Vocês veem também que ela pisa na água, mas pisa no chão. O que é a água? A água é a emoção da gente. Então se ela pisa na água, ela está dizendo assim, estou controlando minhas emoções, estou procurando controlá-las, procure controlá-las. Não é nem tristeza, né? Nem aquela coisa do nervoso, duas energias antagônicas. Então essa carta pede realmente mais calma, mais tranquilidade para vocês, tá? O anjo que acalma e tempera. E a número 15, gente. Né? Aí o pessoal, que os meus amigos lá do Face vão falar assim, adoro. Tem mais amigos que adoram. Tem problema, gente. O Baphomet de Mendes, ele é um símbolo. Nesse caso aqui, ele tem uma estrela de 5 pontas ao contrário em cima da cabeça, representando que ele é a inversão moral. Diferente do Baphomet de Mendes, tem um outro simbolismo no Baphomet, exatamente, que é uma estrela com uma ponta para cima, ou 3 chifres, representando a Santíssima Trindade. Então ele deixa de ser um símbolo de trevas. Mas nesse caso, gente, nós temos aí sim a estrela invertida. E aí nós temos 2 demoninhos, 2 capetinhas, né? São pessoas, olha só, são pessoas. Estão amarradas, acorrentadas a esse diabo maior. E o fato de estar acorrentada, parece que elas estão se endiabando também, estão criando chifre, rabinho, né? Inclusive, detalhe interessante do rabo dessa carta, porque com uma das mãos, esse diabo grande, ele coloca fogo no rabo de uma das pessoas. Olha que simbólico, fogo no rabo. Sabe quando a gente fala, aquela minha amiga tá com fogo no rabo? É isso daqui, gente. E tem aqui o outro, justamente, no rabo dele tem uma frutinha,
que é o pecado da gula. Então está representando dois pecados, ou duas quedas, né, do homem, que a gente vê muito por aí. Tem gente que o sexo é a coisa mais importante da vida, né? A pessoa vive em função disso, pensa nisso o tempo todo, é uma tortura, é uma obsessão, é coisa diabólica mesmo, saindo do contexto da normalidade. A mesma coisa o alimento, gente. A gente tem clientes lá no Castelo, eu amo todos e sabem disso, mas tem hora que a gente perde o limite mesmo, né? A pessoa às vezes já está com colesterol alto, está com triglicéridos, está lá comendo, e não é nem o caso às vezes é quantitativo, mas às vezes também é uma escolha muito errada, sem consciência, né? Comer um monte de gordura, fritura, né? Margarina, aquelas coisas gordurentas, top mesmo, tá? Então aqui é um estudo para a gente se fazer quando sai o diabo, do que está indo contra a moral. Qual é essa moral invertida? Tem alguém que está agindo dessa forma? Essa carta ela pode colocar alguém que está sob domínio de algum vício, seja de álcool, de droga. Ela pode colocar aqui um contexto de uma pessoa, se sair representando alguém, mas a pessoa, a ética dela é complicado, né? Então é uma carta difícil, complicada. Algumas pessoas têm isso para viver ao redor delas, ou às vezes você está diante do próprio. Então tem que se lidar bem com isso. A alma da gente já sabe o que é certo ou errado. Não tem essa que o padre que tem que falar, o pastor que tem que falar, o pai de santo. É dentro. A alma já sabe o que é certo ou errado, tá? Bom, outra carta interessante, que aliás tem sido muito falada esse ano, porque justamente esse é o ano que tem o número 16 nele, né? O 16 é a Torre da Destruição, ou Torre de Babel. Né? A torre é um raio que cai do céu e destrói a torre, cai uma pessoa para cada lado. Então, se a morte é um final de ciclo, a torre é um final de ciclo contundente. Se a morte você ia ser mandado embora, com a torre você vai ser mandado por justa causa. Sabe, assim, uma das piores cartas do tarô, realmente. É uma coisa assim, você não lidava com aquilo, você estava empurrando com a barriga há muitos anos, Deus vai lá, toma a frente, fala, vou resolver para você. Pá! E tira da sua vida aquele problema, aquela pessoa, a forceps, né? A forceps. Essa é a carta dessa situação. Quando realmente não há mais o que fazer, vem uma outra circunstância para fazer você mudar aquilo, tá bom? Então a torre, gente, cuidado. E às vezes tem que ser assim mesmo, né? Senão a gente não tira. A pessoa fala, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Quando dá aquele siriri, aí ela para, tá? Mesma coisa a gordura, meu. Então a gente às vezes precisa desses break. E não é mal, não. Às vezes precisa Deus interferir mesmo. E eu falo assim que essa carta, gente, a torre, inclusive é a carta da macumba e do feitiço. Deus permite que o macumbeiro pegue a macumba, ponha na sua vida, porque você, se não for assim, você não acorda. Viu? Então essa carta acaba sendo um bem no final das contas, tá? Depois nós temos uma carta muito linda, que é a carta 17, gente. 17 é a carta da estrela. Carta muito linda, muito suave. Uma estrela no céu cercada por outras 6 estrelas. Tá? Aqui na terra nós temos uma mulher muito bonita, nua. Ela ajoelha na terra e pisa na água sem afundar. Então pisar na água sem afundar significa ter controle das emoções, direcioná-las para ser positivo, se positivar nas emoções. Ajoelhar na terra significa não deixar de lado as necessidades da terra, da vida real e concreta. Tá? E aí ela pega os jarros e derrama na água, ou seja, ela alimenta as emoções dela e derrama na terra, procura viver a vida na terra também com alegria. Essa carta, gente, é muito boa. Saiu, pode ter esperança. Aquele cara que quase não vê, sai essa carta, pode ter esperança, vai dar certo. Eu queria aquele emprego, aquele concurso eu vou passar, saiu a estrela? Sim, pode ir com tudo, tá? Essas estrelas em cima representam forças facilitadoras, sejam espirituais, sejam aqui na matéria, bons contatos, pessoas que podem te ajudar. E também no mundo espiritual, seu anjinho da guarda, seus mentores, seja da linha kardecista, umbanda, mestre, não tem problema. Então ali, a fim realmente que você consiga aquilo, tá bom? Depois nós temos uma outra carta que é a 18. Gente, a carta da lua. É muito interessante a carta da lua, né? Gosto muito. A lua, ela tem ali os animaizinhos uivando para a lua, 2 lobinhos uivando para a lua. Eles estão tão empolgados em fazer isso que nem percebe que está saindo um bicho ali da água e vai morder eles. Olha só, quase mordendo já um deles. Tá? Então é uma ilusão. Eles estão tão iludidos com essa lua, tão fascinados com esse encantamento. Essa, gente, é a carta da paixão, que é diferente de amor.
Amor é uma coisa, paixão é outra. Essa também é a carta da ilusão. Às vezes você está trabalhando numa profissão que não é a sua. Às vezes você está no emprego que você podia estar em outro lugar ganhando o dobro. Então é uma ilusão. Quando essa carta sai, seja um contexto que for, é uma ilusão. Tem que rever aquilo, repensar. Tá bom? Depois nós temos a carta número 19. Gente, 19 é o Sol, a melhor carta do tarô. Representa sucesso, brilho, alegria, felicidade, tudo de bom. Saiu essa carta, tudo de bom. Principalmente prosperidade, tudo que é relacionado a qualquer pergunta feita onde o Sol saiu, é delícia, gente. É uma carta maravilhosa. E depois nós temos a carta número 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. A carta número 20. O tarô é muito especial porque ele tem 22 cartas, que são também as 22 ligações da árvore da vida, e também são os 22 capítulos do Apocalipse. Então nós temos aqui no julgamento uma carta apocalíptica, porque ela tem a ver com aquela frase que está escrita na Bíblia: as trombetas soam e os mortos levantam do túmulo. Está aí. Os mortos levantam do túmulo. 3 pessoas, pai, mãe e filho, levantando do túmulo. E o anjinho tocando a trombeta. O que isso realmente significa por analogia, gente? O passado que volta. Aquele namorado que volta. Aquele emprego que você volta a trabalhar com aquela profissão. Ou até às vezes no mesmo lugar, né? Então essa carta ela traz o passado de volta. As amizades que ficaram no passado. Um amor antigo, tá? Ela traz de novo. Morar naquele mesmo lugar que você já morou. Ela ativa de novo esse passado. E número 21, gente, é o mundo. A carta também é muito linda. Tem os animais, só que esses animais que representam os 4 elementos são os da cabala antiga, né? Então é o anjo dos olhos mortos, o touro alado, a águia acorrentada e a serpente imóvel. São 4 animais de poder que na verdade representam água, terra, fogo e ar. A pessoa no meio ela tem 2 bastões de poder, representa 2 varinhas mágicas. Uma a gente já faz bagunça, imagina 2. Tá ótimo, ela tá dominando tudo, tá protegida, o círculo mágico de proteção. Então essa carta, gente, representa expansão, crescimento. Você tem o seu negócio, ele vai crescer. O relacionamento também é assim, vai melhorar, vai expandir, tá? Então é excelente essa carta, que é a expansão, o mundo. E a última carta, muito conhecida, né? Que é o louco, que é a carta número 0, pode ser 21, ou pode ser a primeira, ou pode ser a última. O louco, na verdade, é o que caminha por todo o tarô. Nessa carta em específico, nós temos aí o seguinte simbolismo. Nós temos o louco olhando para cima. Ele olha para o alto. Gente, você está andando no lugar assim meio perigoso. Você olha para baixo, ele olha para o alto. E aí tem ali um abismo na frente dele. Está quase caindo no abismo. E o cachorrinho tenta avisar ele. Ele nem liga, ele continua olhando para o alto distraído. Ele carrega também um cabo de vassoura com um saquinho, uma trouxa, onde ele leva todos os defeitos da personalidade dele que ele não quer trabalhar. Ele leva tudo ali. A preguiça, a indolência, a mentira, todos os maus hábitos que ele não quer. Ele leva com ele, né? Claro, leva com ele. Então, essa carta representa a pessoa irrefletida, inconsequente. A carta da inconsequência, da irresponsabilidade, tá? Então, essa carta aqui é complicada. Ela fala de imaturidade, que a pessoa precisa amadurecer ainda, precisa ponderar mais, pensar nas consequências a longo prazo das coisas, né? Uma carta para a pessoa ter juízo. Então, gente, essas cartas, as 22 cartas do tarô, são o livro de Thoth que nós recebemos naquela época daquela guerra, né? Entre os deuses, entre os extraterrestres. Nós tivemos aí esse momento em que nos foi doado pelo deus Thoth esse segredo maravilhoso, e com ele nós temos feito muita coisa, ajudado muitas pessoas a entender o momento delas, conseguir transitar por aí, tá? Bom, quero dizer a vocês que eu fiquei muito honrado que nós tivemos um convite e nós aceitamos, muito carinho, da Bruxa Gore, da Casa de Bruxa lá de Santo André, que costuma fazer o evento lá em Paranapiacaba, né? Esse evento, gente, eu sempre gostei de Paranapiacaba, é uma cidade mística, dizem que tem casas ali que foram trazidas bloco por bloco lá da Inglaterra, e acho que veio com a fumaça também, porque ela tem uma fumaça que diz que é coisa de inglês mesmo. Muito gostosa a cidade, uma coisa mágica, coisa de Brumas de Avalon. Quem já leu Brumas de Avalon vai se sentir em casa lá, a névoa de Morgana, né, que a Viviane, Senhora do Lago baixava, assim, tá lá, tá tudo lá, gente, lindinho. E outra que fazia lá, que eu adoro também, beijo pra você, a Bruxa Ivani, que é uma querida, todos os anos fazia, a gente sempre tava com ela, né, com certeza.
e ela não tem feito mais, mas uma hora a gente vai dar um pulinho lá em Suzano, lá na Estrada das Varinhas, aquela estrada secreta, para dar um beijão na nossa querida. Aí nós estaremos com a Bruxa Gore, gente, no dia 14 de maio, às 4 horas, a gente vai estar na Casa Lira, né? A cidade toda tem aquelas construções bem antigas, né? Então a gente vai estar nesse local, na sala número 3, fazendo uma palestra para falar um pouco das mães cósmicas, das deusas, das mestras ascensionadas, tá? A Fraternidade Branca tem algumas mestras que são mais conhecidas, não excluímos ninguém, mas algumas se destacam mais. Então nós vamos estar falando um pouco da deusa da misericórdia com a Aninha, a deusa do amor, Mestra Nada, né? A deusa da fortuna, da prosperidade, a deusa Vesta, a deusa Diana do fogo selvagem, é uma grande mentora minha também. Então vamos estar falando um pouco dessas mães cósmicas, as mestras ascensionadas, as almas gêmeas. Gente, vocês sabiam que tem arcangélica? Todo mundo só gosta do arcanjo, tem a arcangélica, são os amores, são lindas, elas têm tudo de bom, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho do aspecto feminino da hierarquia, que não tem diferença nenhuma, tem raio que é governado só por mulheres, como o raio rosa, por exemplo. Então vai ser muito gostoso se você puder estar lá com a gente, lá em Paranapiacaba, às 4 horas da tarde, na Casa Lira, tá? Estaremos lá com vocês. E já no domingo, no dia seguinte, dia 15 de maio, nós teremos o evento ecumênico lá no Castelo Azul, o evento que a gente faz cada 2 meses, um evento bimestral, onde nós reunimos pessoas de diferentes vertentes religiosas, todo mundo convivendo, comungando, almoçando junto, fazendo amizade. É um prazer muito grande de receber as pessoas para isso. Então, dia 15, é um domingo, começa às 10 da manhã até às 9 da noite, 8, 9 da noite, né? Recebemos muitas pessoas, muitas terapias alternativas, cromoterapia, sonterapia, reiki, nós temos a aplicação de massagens, nós temos os oraculistas, nós temos o pastor evangélico orando pelas pessoas, nós temos lá também o pajé indígena da tribo, né, Brilho do Sol. Então nós temos a reunião, ciganos, a gente gosta muito da linha cigana também, então todos lá se reúnem, é realmente uma festa bem aberta, bem com aplicação de terapias xamânicas, né? No evento anterior tivemos o cogumelo do Camboja, tivemos sananga, tivemos rapé e tínhamos um ayahuasca lá, não era muita coisa. Agora a gente vai estar realmente repondo essa parte aí das medicinas da floresta que o Castelo disponibiliza gratuitamente. Então, se você tem interesse em conhecer essas medicinas, você pode estar indo ao Castelo sem compromisso. É uma aplicação gratuita, arde um pouquinho, né? Não vou negar que arde, dá uma ardidinha, mas é para limpar o pulmão da gente, tanta poluição, limpar a aura e a energia da gente, né? Então, realmente é fantástico, isso é feito lá com os índios e a gente fica muito feliz, tá? Então, gente, nós vamos dar um intervalinho e voltamos já já. Eu, Silvio, né? Vou informar para vocês os focos de luz do Mago Scarcelli. Nós estamos em Santo Amaro, na Clínica da Saúde, Núcleo da Saúde, no telefone 5687-9196. Uma vez por mês ele atende nesse local. Também estamos no Instituto Potala, em Andaiatuba, o telefone 019 38 34 6147. Estamos atendendo também em São Vicente, na loja Baralho Cigano, tá, no telefone 013 99172 0371. Ó, final é 013, o DDD. E atendemos também no Castelo Azul, lá em Parelheiros, onde você marca sua consulta no telefone 5921-7633. E eu, Silvio, como design de chapéu, né, quero informar que vocês quiserem adquirir o nosso chapéu no telefone 3807-3960, né, lá no Brooklyn, viu? Lá na Outlet. E aí, Mago? Gratidão por vocês estarem aí com a gente, né, nessa conexão linda. Então, meus queridos, nós teremos o evento no dia 15 de maio e 14 estaremos em Paranapiacaba, tá? Ainda agora no final do mês de abril, nós ainda estaremos, para você que ainda quer fazer sua leitura de mão, tá achando que o castelo está um pouquinho distante de você, nós temos um local um pouco mais acessível, que é ali no Borba Gato, tá? Ali em Santo Amaro, na Avenida Santo Amaro, próxima à estátua do Borba Gato.
na Capitão Otávio Machado, número 15, a Clínica Núcleo da Saúde, da doutora Maura Tudisco, médica e homeopata. Estaremos lá atendendo todos os meses, nós temos um dia lá. Esse mês ainda temos o dia 30, se você quiser fazer sua consulta, você pode estar se inscrevendo. Sempre o Silvio solta aqui pra gente os telefoninhos, tá? Quero dizer também que não é que eu esteja feliz. A gente, quando capta coisas que não são muito boas, a gente não fica exatamente feliz. Mas eu quero lembrar que a gente tinha falado desse impeachment que está acontecendo aí, né? E é o que estava no astral, é o que vai acontecer, e a gente sabe disso. Então, por um outro lado, as coisas dão uma melhoradinha sim, porque o exterior vai ver a gente com diferente, aí as coisas dão uma melhoradinha, né? Claro que eu sou a favor de eleições gerais, tinha que tirar todo mundo por tudo de novo, e bem diferente, aliás, proibir esses de voltarem, né? Tem gente que tá lá 40 anos, 30, 40 anos, fazendo política, saindo, entrando, é um absurdo, é uma indústria mesmo de corrupção, precisa ser limpa. Então nós estamos nessa sintonia, inclusive a Doriana Tamburini, uma grande mestra pra gente, também tem mobilizado seus discípulos para colocar as forças, né, da luz em ação ali, para irradiar realmente a energia que vai transformar esse país, que é preciso, né? O bem-amado Astar Sheran, que é o nosso arcanjo Miguel, numa roupagem cósmica, tem atuado muito com suas naves, estão lá presentes mesmo, observando tudo, porque realmente chegou a hora da gente mostrar para o mundo que precisa abdicar dessas práticas, né, que estragam a saúde, estragam a educação, estragam o país da gente. Então eu sou um torcedor do país, não é do Lula, da Dilma, nem do Aécio, nem do Temer, nem do Cunha. Eu torço para o país, eu quero que o país esteja bem, acho que todos vocês, inclusive, né? A ideologia é uma questão, mas a gente tem que desejar que as coisas melhorem, que as pessoas tenham emprego e possam trabalhar e possam estar bem, né? E a gente tem lá no castelo também a vivência dos raios, que é feita todos os dias da semana. Então, eu acredito que as pessoas em algum momento passam por alguma dificuldade, porque falta ali na aura uma determinada cor que vai ajudar naquilo, então está ausente. Então vamos colocar assim, o azul é a cor que representa a força, o ânimo, a vontade. A pessoa está sem azul, ela não tem ânimo de procurar emprego, de fazer as coisas, dar conta das responsabilidades do dia a dia. Então o que a gente faz? A gente aplica essa cor na áurea da pessoa, e aí ela tem essa cor que a gente pede emprestado para os amados Arcanjo Miguel, Santa Fé, os seres do raio azul, Mestre Elmore, e no final ela fica com aquela cor e aquilo dá conta para ela ultrapassar aquele estágio e depois ela mesma conseguir criar sua fé, sua força. Isso com qualquer outra cor do arco-íris. Então no domingo, você que está se sentindo desprotegido, pode pedir, só ligar no castelo a partir das 10 da manhã, que nós abrimos a lista dos anjos, e às 19 nós aplicamos na áurea da pessoa aquela cor, que no caso do domingo é o azul da proteção. Na segunda é o raio dourado da prosperidade, e o amarelo para tirar os vícios com o mestre Kutumi, que ele ajuda muito, gente. Vocês precisam ver que coisa bonita, as pessoas abrindo mão do vício de beber álcool e outras coisas mais com o mestre Kutumi, tá? Na terça é o raio rosa do amor. Temos 4 opções de raio rosa. O raio rosa pink da autoestima, raio rosa madrepérola, que é o amor, o sentimento. Temos o raio rosa choque, atração, para trazer a pessoa gostar de estar com você, e o raio rosa coral para melhorar o aspecto sexual da relação. Então os 4 raios são gratuitos, você pode pedir lá no castelo, o mago ou a pessoa que vai te atender vai te passar a forma pensamento, para que às 19 você esteja na mesma sintonia, fazendo o mesmo pensamento, e os anjos possam vir te ajudar. E temos na quarta-feira, gente, um outro raio muito bom, que é o raio da fidelidade, o raio também em que a gente consegue aí, não é ficar invisível, mas vamos dizer assim, entrar numa vibração mais ascensa, mais superior, mais sutil, e não ficar enroscando em besteira. É um raio muito bom, raio da proteção, da pureza, da fidelidade, tá? Na quinta-feira nós aplicamos o raio verde da cura, da verdade e da justiça. Processos judiciais, você pode estar pedindo a interferência dos seres de luz, também para a saúde, viu, gente? Com bastante retorno, o Arcanjo Rafael é fantástico para saber, ele tira a gente do hospital mesmo, viu? Pode ligar, que é gratuito esse trabalho. Na sexta tem o raio da paz, vocês costumam pedir o raio da paz, que é o sossega-leão, né? Para os maridão não sair de casa e ficar tudo dormindo, né? Não tem problema. Se tá brabo demais, é melhor dormir, porque aí não bradeja. Então, esse raio rubi dourado toda sexta você pode pedir lá no castelo também. Sempre às 19, a mentalização, e a partir das 10 da manhã a gente vai colhendo os nomes. No sábado, gente, é o raio violeta. E eu queria aproveitar e fazer para vocês uma leitura, não gosto muito de ler, mas nesse caso eu gostaria, porque
justamente aquilo que foi canalizado pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, né? Que é o Manifesto da Chama Violeta, para vocês entenderem o que é a Chama Violeta. Eu sou a Chama Violeta, meus queridos filhos do meio do mundo. Eu sou um ser cósmico, eu sou um poder, eu sou uma potência. Eu sou a misericórdia divina, porque consumo o vosso karma. Eu consumo as formas de pensamento nefastas e maléficas que haveis criado, ou que outros projetam contra vós. Breve, eu consumo tudo que não é luz. Somente não posso fazê-lo sem vós. Chamai-me, meus queridos filhos, sabeis como é preciso fazê-lo, e eu virei imediatamente a vós. Eu vos envolverei, passarei em vossos ossos, em vossos nervos, em vossas veias, em vossos músculos, em todas as células, e consumirei tudo que não é belo em vossas auras. Consumirei o ódio, a discórdia, a inveja, a crítica. Purificarei vosso corpo, vossos corpos, e desligarei todos os elos que haveis criado com outras almas pela calúnia, crítica ou discórdia. Enviai-me aos vossos amigos, assim como aos vossos supostos inimigos, e eu me precipitarei em tromba para vos prestar serviço. Eu os envolverei, eu os purificarei, eu os libertarei. Enviai-me aos confins da terra e eu irei. Enviai-me aos mares, aos oceanos e eu irei. Enviai-me à floresta, aos bosques e clareiras, aos jardins e casas dos homens e eu irei. Enviai-me às igrejas, aos conventos, aos hospitais, às prisões, aos cemitérios. Eu irei por toda a parte onde desejardes, minhas crianças da terra. Mas cabe a vós pedir-me, tocai meu canto, chamai-me, nós purificaremos conjuntamente a terra e libertaremos tudo, os humanos, os animais, os vegetais, os minerais, libertaremos as almas errantes, libertaremos tudo que está impuro e encadeado. Minhas crianças da terra, eu sou a misericórdia, eu sou a redenção. Chamai-me, eu sou I Am, a chama violeta. Muito bom, gratidão. Isso aqui é muito gostoso, porque realmente define o que a chama violeta faz, né? Dentro de uma visão até quântica, ela passa no espaço interatômico, que é aquele espaçozinho entre os elétrons, né? O átomo, né, gente, que a gente aprende lá na escola, que inclusive tem KLMNOPQ, as camadas deles são 7, olha que mágico. Então o átomo, essas camadas, né, tem os elétrons que eles giram. E existe o espaço interatômico entre os elétrons. É aí que fica a energia negativa, a sujeira energética, o pensamento negativo, a energia ruim mesmo, que depois pode vir a causar uma doença, uma somatização. Então a chama violeta, ela desce nesse nível, ela limpa esse espaço interatômico e deixa um vácuo, inclusive, né? Essa energia sai e fica um vácuo, e a gente preenche esse vácuo sempre com a energia amarela, dourada ou rosa, para não ficar uma coisa meio arranhando, assim, precisa ter um óleozinho do amor ou da sabedoria. Mas, gente, é fantástico poder transmutar, queimar as coisas negativas. Nós temos casos lá no castelo, pessoas que estavam sentindo macumbadas, né? Tem essas coisas também. E que veio energia ruim, que a inveja estava fazendo mal. A chama violeta limpa essa energia, volta a ser neutra, ainda é aproveitada para você subir, crescer. Né? Lembra aquele ditado, com as pedras que me atiram, construirei o castelo da sua ignorância? Com a chama violeta dá. Porque aquela energia volta a ser pura, você pega a energia e usa para curar, usa para prosperar. Então vamos lá, vamos deixar a chama violeta atuar, ver se nos próximos programas a gente faz uns exercícios com ela. Bom, quero deixar novamente o telefone do Castelo, 59217633. Você quer ir ler a mão, ler tarô, fazer um curso de mão, tarô, borra de café e também de runas, nós estamos lá à disposição de vocês, tá? Eu sou o Mago Scarcelli e aqui nós estamos no programa Magias da Luz, Raios, Poções e Elixires, com vocês toda quinta às 22 horas da noite, tá? Quero agradecer novamente toda a equipe, a produção, aqui o Marcão, a Sol, né? Todos os amigos da casa, que só aumentam, né, gente? Só aumentam, né? Mas o meu beijo vai para todos, Marisa, que eu amo de paixão, nossa Marisa Petkov, da Ânima, Associação de Místicos Esotéricos, né? Que agora também está com um site. A nossa querida Vilma Amazoni, que é uma benzedeira que amo de paixão. Um beijo nesse coração lindo, tá? Um beijo pra Sol, pra todas as pessoas que estão nessa caminhada. Aquela minha amiga Numerola Ivanil, acho que vai estar voltando aí com a gente, outra pessoa do coração. As nossas queridas
Tânia e Mara Albissu, que já moram no meu coração há muito tempo. Olha, tô aí dividindo vocês, né, com vocês essa coisa linda. Aproveitem, porque essas duas são fantásticas, assim, né? Muito conteúdo, muita informação, pessoas muito lindas mesmo por dentro e por fora. Então, gente, estamos aí na próxima quinta aguardando vocês, internautas, mais um programa Magias da Luz. Namastê.